Salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que é o João. Voltamos em mais um vídeo da atividade Monitoria de Estudos do Contemporâneo, uma ação da SP Escola de Teatro, uma parceria entre Programa Kairos e Biblioteca. Hoje a gente vai conversar sobre o segundo capítulo do livro Que é Lugar de Fala, da Djamila, que é A Mulher Negra, o Outro do Outro. E hoje a gente conta com a presença da convidada Ana Carolina Piso. Só antes dela se apresentar, vou passar para o Wellington fazer um breve panorama da conversa e aí depois a gente vai ouvir um pouco a Ana. Boa tarde, boa noite, né? Agora já está quase chegando noite a todas. Hoje a gente vai falar um pouco desse capítulo da Djamila do livro Que é Lugar de Fala, né? Que a gente segue discutindo, contando com a presença da Ana, uma excelente interlocutora aí para nossa conversa. E acho que eu começo destacando um ponto que a gente poderia falar, né? A partir da discussão desse capítulo, que é a construção do outro. A importância que a Djamila dá e ela traz e apresenta algumas autoras que trazem essa ideia do que é essa constituição do outro e como a necessidade de constituição desse outro é que vão pautar algumas opressões e como é que elas vão se desdobrando e como é que essa relação de poder se dá. Acho que autoras que ela pega como base para citar essa constituição do outro, ela vai trabalhar um pouco com a ideia do outro a partir da Simone de Beauvoir, né? E depois também a construção do outro a partir de uma abordagem que traz a Grada Quilomba, que é uma teórica já mais contemporânea, que vem de uma linha de estudos decoloniais e que faz uma discussão mais ligada à questão de raça e gênero. Acho que já vou deixar aqui o convite aberto para a Ana falar um pouco sobre a leitura dela desse contexto, dessa construção do outro, e aí a gente vai fazendo uma discussão aqui a partir de como os assuntos vão surgindo. Então agora eu queria agradecer a Ana pela participação e passar a palavra para ela. Ai, meu Deus. Ah, meu tripé deu errado. É... Obrigada eu pelo convite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Piso, eu sou atriz e dramaturga e eu sou estudante do curso de dramaturgia da SP Escola de Teatro. E também, não sei como eu falo, uma das integrantes do Kairos, também beneficiadas do Kairos. Então, importante falar. Então, agora falando desse começo do capítulo, né, da mulher negra, o outro do outro, o Wellington começou colocando do conceito do outro trazido pela Simone de Beauvoir no livro dela, do Segundo Sexo, né, e é justamente isso, o outro ele vem desse lugar da dualidade, né, do forasteiro, e aí, partindo disso, a Djamila ela parte desse conceito da Beauvoir para poder chegar na fala da Grada Quilomba, que tudo bem, já que a Simone de Beauvoir estava falando do outro, falando da relação entre o homem e a mulher, que é sempre uma relação de subordinação e dominação, então ela coloca a mulher negra como o outro do outro. E aí, com isso, juntando esses dois conceitos, eu acho que a gente já pode começar a falar também do conceito da Patricia Hill Collins, que ela fala sobre o outsider within, né? Que é basicamente o forasteiro de dentro. Então, a ideia de pertencer sem pertencer. E ela coloca a mulher negra nesse lugar um lugar, de certa forma, como usar esse lugar de forma criativa, que é se o feminismo, todo o movimento até agora estava falando sobre as mulheres brancas e como colocar e como a opressão estava atingindo a mulher branca e mantendo a mulher negra como dentro dessa universalidade de a mulher ela está sendo vista dessa forma, o homem ele vê a mulher no lugar de subordinação e sempre falando da mulher branca, né, de classe média alta. Então agora ela vai trazendo a Grada Quilomba, colocando o outro do outro, para aí então a gente chega na Patricia Hill Collins justamente disso,
falando sobre como a mulher negra seria, então, o outro do outro, ela ainda estando mais abaixo da mulher branca, que já é colocada abaixo do homem. Não sei se eu estou confundindo um pouco aqui na hora de falar os conceitos, mas aí, então, eu acho que é legal a gente começar a falar sobre como que a Patrícia Hill Collins chega nesse lugar que ela coloca como uma certa potencialidade para o trabalho da mulher negra também, na ideia de pensar novas formas de sociedade. Ela traz, a partir da vivência dela mesmo, de algumas entrevistas que eu fui vendo, de como... Perdão, me distraí aqui. Vai... Pequeno erro, pequeno erro. Mas então, ela vai colocando justamente isso na ideia do pertencer e não pertencer dentro da ideia que ela traz de estar pertencendo, como ela fala de ela estar em faculdades muito prestigiadas, mas que é majoritariamente branca, de ela estar em escolas majoritariamente brancas, então a ideia de ela estar lá dentro, mas ao mesmo tempo ela não ser parte disso. E aí, acho que aí a gente chega na ideia do conceito de por que a mulher negra é o outro do outro, nesse sentido. Partindo disso, aí a gente também começa falando da universalidade que exclui, né? Se quiser falar um pouquinho aí, o Wellington, também sobre isso. A partir dessa, como bem explicado pela Ana aí, né, essa constituição do outro, e aí depois os conceitos do outro da Grada Quilomba, e aí o conceito de forasteiro de dentro da Patrícia Hill Collins, a gente tem uma construção da contestação dessa universalidade, né? Quando a gente está falando de contextos sociais, a sociedade durante, principalmente a sociedade moderna e os estudos, né, tipo, ele é dado a partir de uma ideia eurocêntrica, então, tipo, toda a episteme, ela é construída a partir de uma ideia eurocêntrica, e o universal, tipo, é o homem. A de Beauvoir vai contestar esse universal masculino, né, a tentativa dela é contestar esse universal masculino, e aí, às vezes, é, trabalhando com o conceito da mulher, tipo, só que a gente esquece uma interseccionalidade que existe dentro dessa discussão, que é quando a gente vai falar de gênero, a gente tem aí as mulheres negras e as mulheres que sofrem outros tipos de opressão, né? Tipo, nesse caso, a opressão de raça, e dentro dessa discussão, a mulher branca universalizar o que é ser mulher, deixa de fora algumas mulheres. Então essas duas autores, tanto a Grada como a Patrícia Hill Collins, vão contestar essa construção de mulher que esquece de algumas particularidades de outras mulheres. E aí a contribuição delas vai ser que a gente precisa pensar na desconstrução do universal, que a partir do momento em que a gente institui o que, né, que existe um ser universal, a gente acaba tirando várias particularidades de outro. Essa universalidade ela acaba sendo tipo importante para a gente pensar, por exemplo, políticas públicas. Quando a gente vai pensar na constituição de políticas públicas, levando em consideração a constituição da sociedade a partir de uma ideia universalizante, ela deixa de contemplar alguns grupos, porque essa ideia universal construída dentro desse modelo de intelectualidade moderna e tal, ela é branca. Então, em determinados momentos, a gente vai acabar tendo um problema tipo, para criar políticas que possam atender todas as pessoas nas suas mais diversas constituições. Né? Então, acho que a gente tem aí uma discussão o que é também esse processo de desconstrução desse ser universal, dessa ideia de universalidade. E acho que isso pode dar o gancho para a gente tocar a nossa discussão, pensar um pouco o que seria a desconstrução, né? Quando a gente está falando de desconstrução, quais os cuidados, que tipo de debate a gente deve promover para pensar em desconstrução. Acho que o João pode falar um pouco disso e depois a Ana também pode falar um pouco
do entendimento sobre a ideia de desconstrução. Valeu, Wellington. Aproveitando aí a abertura. Quem nunca ouviu falar, né? Nesse conceito, nesse famoso conceito aí de desconstrução. Muitas vezes vira uma carteirinha, ou até mesmo uma carteirada, né? No qual a ideia de desconstrução às vezes vira muito mais um adjetivo. Ah, sou desconstruída, do que na verdade um verbo, né? Do que um processo contínuo, uma ação contínua, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, tentando recuperar um momento do texto que a Djamila vai falar sobre a dualidade necessária para o sujeito, para os indivíduos se definirem, né? Então ela vai pensar isso a partir da dialética do senhor e escravo, que é uma dialética que o Hegel trabalha nos textos dele. E aí qual que é a ideia, né? Então, a dualidade é justamente como, para definir uma dessa dualidade, você precisa colocar a outra diante dela. Então, trazendo em exemplos, né? Os negros seriam sempre os outros para os racistas. Os judeus são sempre os outros para os antissemitas. Os indígenas são sempre os outros para o colono. E aí, o que isso tem a ver com essa noção de desconstrução, né? Essa noção de desconstrução, como a gente fala hoje, né, como a gente escuta, ela vem de um cara muito louco que chama Jacques Derrida, e ele pensou primeiro esse conceito dentro de análise de textos, né, na análise textual. E o que consiste esse conceito? Consiste na ideia de se desmontar, se esmiuçar em partes uma ideia, um conceito, um termo, mostrando como essas partes são compostas por uma. Então, aí trazendo isso para o debate que interessa mais aqui, e relacionando justamente com essa noção que a Djamila traz de dualidade, é interessante a gente pensar que esse processo de desconstrução, a gente sempre tem que entender que existe uma simetria de poder, né, nessa dualidade, que existe uma hierarquia de poder, no qual um é sempre destituído de poder e o outro polo é sempre definidor desse polo que é destituído, né? Então, quem define esse outro é sempre aquele que detém o poder. E a desconstrução é justamente mostrar isso, como o outro nunca é definido por ele mesmo, ou por ela mesma. E é um pouco disso que a Djamila vai trazer quando ela fala da importância das mulheres negras escreverem por elas mesmas, construir outras narrativas, trazer outros olhares, né? E aí vou deixar a palavra com a Ana, que acho que ela vai trazer uma leitura interessante para a gente pensar sobre esse processo de desconstrução. Obrigada aí, João, pelo gancho. Eu acho que, partindo do último ponto que você colocou, sobre quando a Djamila coloca da questão da importância da mulher se definir, da autodefinição enquanto negra, também essa luta contra a invisibilidade, né? Então, ela ir definindo e ela ir se colocando também dentro desse sistema que permanece dentro dessa universalidade que tanto exclui, né? E a questão da desconstrução, ela entra aí porque muitas vezes, que nem a gente estava conversando da questão da carteirinha, da questão de, a partir do momento que você se entende enquanto no adjetivo do desconstruído, não existe mais diálogo, não existe mais para onde ir a conversa, deixa de ser um processo, e a desconstrução, ela vem do processo e ela vem também ela conversa um pouco com aquele termo que a gente falou aqui, não vamos partir da nossa experiência pessoal para poder discutir um problema coletivo. É aquele mantra de que aí a gente entra também no lugar de fala, aí a gente entra também, a gente vai passando por todos esses conceitos que a Djamila traz, que é justamente a partir do momento que você se entende em desconstrução, a partir do momento que você permite o diálogo a isso, é que nem ela fala no quem tem medo do feminismo negro, né? Quem vai ter medo do feminismo negro são as pessoas que não estão dispostas a ver
que não existe essa hierarquização de opressões. Então, é justamente que é você lutar contra essa invisibilidade, é você lutar contra um sistema que, apesar de que você não está vendo isso, é um sistema que continua excluindo, é um sistema que continua diminuindo, é um sistema que continua, não necessariamente, não na ideia de dando voz, mas não escutando a voz. Então, partindo disso, a gente vai continuando o capítulo e aí a gente chega em alguns momentos que ela já começa a pincelar para o próximo capítulo, né, do lugar de fala. E aí, nesse entendimento, ela traz a pensadora Audre Lorde, que era uma mulher feminista, lésbica, caribenha, e uma mulher que se entendia enquanto mulher negra também. Então, ela traz todas essas opressões e ela diz, não tem como hierarquizar uma opressão porque eu não posso negar uma identidade para poder afirmar outra. E isso é muito importante de por que a gente vai começar a trazer começar a defender o porquê que no debate de gênero também precisa existir o debate de raça. Porque é justamente isso, o lugar de fala, ele vem como um lugar ético. E é como que eu posso colaborar para, dentro do meu lugar, dentro de onde eu estou vendo, dentro de onde eu estou trabalhando todas as minhas questões, como que eu posso contribuir para uma sociedade menos desigual. E com isso, eu me coloco também dentro da questão que a gente conversou um pouco antes, que eu falei, tudo bem, a gente está falando do outro, da mulher negra, e eu estou aqui comentando, né, como que eu uso esse lugar também para eu poder falar qual que é o diálogo que eu quero trazer, então. Eu acho que pensando nisso, aí a gente chega um pouco na negação de toda... A gente está defendendo um pouco a não negação de todas essas questões, né? De não se entender como desconstruído, de não... Porque a partir do momento que você faz isso, a gente entra no lugar da romantização da marginalização. E aí eu acho que o Wellington tem uma fala muito legal para trazer sobre esse tópico também. Então, passo aí a palavra para você, Wellington, para você falar aí para gente. Eu acho que esse gancho, né, que a Ana e o João traz é justamente o momento em que a gente vive, onde a questão tipo da construção de opressões e o reconhecimento de que existe essa opressão, ele é usado para uma defesa e acaba sustentando a constância dessa repressão. Então a gente dá o exemplo de que a palavra desconstrução em determinado momento ela passa a ser usada para as pessoas reconhecerem que ela promove uma certa opressão. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, quando acontece uma situação racista, as pessoas falam, eu reconheço que eu sou racista, mas eu estou em processo de desconstrução, esse é um problema estrutural e tal, e as pessoas acabam caindo numa questão de marasmo, né, e até de se manter dentro dessa opressão, então vai usar sempre o racismo estrutural como uma desculpa para suas ações, mas não promove, se diz desconstruído e tal, entende que isso é o racismo estrutural, mas não promove nenhuma ação para que essa opressão seja destruída e pare de acontecer. Então você começa a retroalimentar o racismo estrutural a partir do entendimento dele. Isso é um processo complicado? É um processo complicado. Só que a gente também tem a outra ponta, que é a negação da não existência desses problemas, também tipo é uma questão que pode complicar no debate e complicar que a gente obtenha avanços e a diminuição dessa desigualdade que a Ana bem colocou, né? Então, assim, você tem em determinados momentos alguns grupos que passam a não enxergar. Então, eu não enxergo cor, eu não enxergo gênero, nós somos todos humanos, e aí passa a negar a constituição
dessas pautas que são pautas que estão dentro do campo da identidade e que necessitam ser discutidas, aí a gente cai de novo no processo de universalismo, né? Quando a gente universaliza o humano, as pessoas esquecem, tipo, que dentro do nosso processo histórico, da nossa construção social, tipo, a ideia de humano foi negada para alguns corpos. Então esses corpos não cabem dentro do que é universal humano. E aí a gente precisa discutir por que esses corpos não cabem dentro do universal humano. Então a gente tem aí uma reta onde as duas pontas trazem determinadas questões que deslocam corpos e os deixam em situação de opressão. A afirmação de um processo de desconstrução e conhecimento da opressão sem uma ação efetiva para que ele mude, ela reforça, né, ela embasa a existência dessa opressão e a negação, a constituição universal de seres humanos e que todo mundo é igual e que todo mundo tipo tem direitos iguais, sem entender o contexto social, leva também a corpos que continuam sofrendo opressão. Então, dentro dessa discussão do que é lugar de fala, do que é de como é que a gente promove determinadas discussões, a gente tem que estar sempre atento a esses extremos, né, assim, a essas pontas, para a gente não cair no lugar que é perigoso. Acho que até um bom exemplo para a gente trabalhar com isso é um exemplo que a Ana trouxe do texto da Patrícia Hill Collins, quando ela fala, né, um vídeo que acho que a Ana assistiu sobre a questão da constituição de uma relação entre uma empregada doméstica e a patroa, né, a empregada negra e a patroa branca, e aí como é que isso se dá. Acho que se você puder falar um pouquinho, Ana, desse exemplo, seria interessante para a gente entender esse contexto da negação, da universalização. Tudo bem. Obrigada aí pelo gancho, né? O vídeo que eu vi foi da Patrícia, um vídeo de 5 minutos, assim, dela explicando como que ela chegou nessa ideia de pertencer e não pertencer. E aí ela trouxe o exemplo justamente dessa ideia da desconstrução, dessa ideia da negação, dessa ideia da romantização desse lugar de marginalização. E aí ela trouxe a história pessoal da avó dela, que era prestadora de serviços domésticos, justamente, e ela trabalhava para essa família branca e chegava na família branca, a família branca a tratava com muito amor, porque ela era parte da família, porque estava dentro da história delas, enfim. E só que no final do dia, no fim de semana, a avó dela, Ruth, voltava para a casa dela, voltava para a comunidade negra, como ela fala, e era justamente isso de no final do dia ela volta para o mesmo lugar de marginalização, ela tá é muito romantizado o lugar de ela é parte da família, mas ela continua tendo que usar esse uniforme, ela é parte da família, mas ela continua prestando serviços, gente, ela continua não podendo voltar para casa dela durante a semana, ela é parte da família, mas no final do dia ela ainda volta para a comunidade negra. E aí a ideia, e quando ela diz isso, ela fala sobre desse uso do lugar de forma criativa, que a Djamila também cita, que é a ideia de que, a partir do momento que a avó dela saiu de casa da comunidade negra para frequentar a casa dessa família branca, para depois voltar para a comunidade negra, ela via coisas a respeito dessa família branca que a família branca não via. Ela via coisas a respeito da comunidade negra que a comunidade negra já não via. Então, com isso, a Djamila também cita parte da obra dela, né, que é a ideia de muitas biografias de pessoas brancas que trazem aquele conceito da mãe preta, e é justamente isso, esse reforçar desse lugar da marginalização e da romantização dela. E aí ela vai trazendo também para o final do capítulo o que eu comentei, de que a partir do momento que você continua em negação, pensando no movimento feminista também, quando você continua em negação, quando você continua tentando universalizar algo que, na verdade, você só começa, até que ponto você está só legitimando a opressão que você tanto diz ser contra, né, que você tanto diz combater.
Então, é a ideia de que não existe uma forma de defender que eu e uma mulher negra experienciamos gênero de forma diferente, que nós partimos de lugares diferentes. E isso deve ser levado em conta. E é por isso que e aí ela traz novamente a ideia de que o debate de gênero ele precisa ser racionalizado, sim, porque não tem como. E aí ela traz, né, toda a questão da Audre Lorde também, não tem como você negar a opressão. Eu não posso escolher qual opressão que eu vou lidar agora. Eu não posso escolher se eu vou falar sobre gênero ou se eu vou falar dos meus assuntos sobre a minha questão LGBT. Eu não posso escolher porque simplesmente todos eles permeiam. Então, ele tem que estar dentro de todo esse movimento. E a não negação é também falando sobre... E aí ela traz argumentos sobre isso, né? E aí ela cita na fala da... Quando ela comenta sobre a fala da Grada Quilombo, e aí ela cita aquela pesquisa que ocorreu na década de 80, né? Que ela fala sobre como mulheres negras eram vítimas de esterilização forçada, feita, e a partir do momento que elas começavam a denunciar, a partir do momento que a mulher negra ela está procurando denunciar, ela está procurando que a sua voz seja ouvida, ela também está procurando o seu direito à vida, porque a partir do momento que o movimento feminista ele não está vendo essa questão, ele continua dando pano para poder reforçar a opressão que tanto diz combater. Então, com isso a gente já foi encaminhando mais para o final do capítulo, né? Começando falando um pouco sobre a questão do lugar de fala, dando uma pincelada, e a gente teve passo para vocês falarem um pouquinho mais disso também, se quiserem falar sobre o lugar de fala. E aí só uma coisa que eu acho muito legal de comentar é como a Djamila, ela trouxe também do final do capítulo anterior, né, para esse capítulo, ela, com o texto da Sueli Carneiro, ela traz novamente sobre a categorização da mulher negra, e aí ela resgata também o que ela tinha falado da Sojourner Truth, que ela dizia, eu não sou mulher, naquele discurso, e eu também não sou uma mulher. Então, ela traz novamente isso no final do capítulo, reforçando a ideia que ela já trouxe, que é, eu não tenho como falar dessa questão sem citar a invisibilização que está acontecendo, sem citar toda essa romantização, toda essa questão. E aí, passo a palavra para vocês. De fechar e falar da SPIP. Bem, gente, a discussão que a gente queria trazer para vocês hoje é um pouco essa. O Wellington e a Ana acho que trabalharam bem as questões centrais aí desse capítulo, trouxeram pontos que a gente debate aí no contemporâneo. E queria agradecer, então, a participação da Ana Carolina Piso, pela contribuição aí na nossa conversa. E pedir para vocês ficarem atentas e atentos com os novos vídeos, ainda faltam mais 2 capítulos, né? São, acho que, os 2 capítulos talvez mais interessantes do livro aí, né? E é isso, gente. Valeu. Eu acho que a Ana, tipo, sintetizou bem aí a finalização do capítulo da Djamila e tal. Não, não tenho o que acrescentar para não cair no mansplain aqui, né? Tipo, acho que a Ana já fez tudo que a gente precisava ouvir. Só quero agradecer de novo pela participação dela e dizer que foi muito legal o papo. A coisa fluiu, tipo, da maneira que a gente quer e está convidada para mais conversas aí. Então, se você quiser também deixar o seu tchau aí, Ana, fica à vontade, tá? Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei nervosa aqui, né, com jogar toda a minha confusão também, de também estar começando a entender, e esse é o livro da Djamila, né, para a gente poder ter contato com todas essas teorias e poder começar a entender. Então, eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada por me permitirem estar aqui refletindo sobre o livro, falando sobre o livro com vocês. Quero voltar sim, porque
eu tô lendo e relendo esse livro, então para mim seria maravilhoso voltar. E é isso. Obrigada pelo papo.